Vamos lá, queridão. Falando ainda em paralelismo. Só que aqui tem uma novidade para você. Sente só o peso. Na tela. Olha lá, nota. Se, porém, Valério, dentro de uma enumeração, sequenciação, houver uma contração entre preposição, que a gente já sabe, né? São 18, aquela palavra mnemônica pescada, e artigo, ó, havendo contração da preposição mais artigo, a preposição, nesse caso, não poderá ser omitida, ó. Não poderá ser omitida no contexto, já que o paralelismo será o que, por favor? Quebrado. Então, nesse caso, dentro de uma enumeração, sequenciação, havendo contração de uma preposição mais artigo, de mais a, da, em mais o, do, ó, em mais a, na, em mais o, no. Então, havendo contração, você não pode mais omitir a preposição. Por quê? Você vai quebrar o paralelismo. Valério, não entendi. Então vem comigo, ó. Os jovens professores acreditam no ensino fundamental e no futuro do país. Pergunto eu, querido, os jovens professores, temos enumeração aqui? Não. Acreditam, tem enumeração? Não. Mas aqui eu tenho enumeração, ó. No ensino fundamental e no futuro do país. E essa enumeração está sendo conectada pelo E, ó. Esse E, ele é um conectivo, ó. Ele é um conectivo? Sim, ó. Esse E, ele é um conectivo. Conectivo. Ele é um elemento de ligação dentro do texto. Morfologicamente, esse E é uma conjunção aditiva. E a conjunção aditiva liga coisas iguais. No ensino fundamental e no futuro do país. É igual, ok? Então aqui eu tenho uma enumeração. Mas vamos fazer aqui comigo a sintaxe. Para você de fato entender aqui, ó. Primeiro passo para eu fazer a análise sintática, eu vou buscar o quê? O verbo. Faça a pergunta para o verbo, aquela perguntinha que eu ensinei para você. Faça a pergunta para o verbo. Que pergunta, Valério? Antes do verbo, você vai fazer aquela perguntinha. O que é que? Repita o verbo no singular. Quem é que? Repita o verbo no singular. Tudo que sobrar é o sujeito. Então vamos lá. Quem é que acredita no ensino fundamental e no futuro do país? Os jovens professores. Os jovens professores é o sujeito. Os jovens professores é o sujeito. Fiz a pergunta para o verbo. Quem é que acredita, verbo singular, no ensino fundamental e no futuro do país? Os jovens professores. Os jovens professores é uma função sintática. É um termo essencial. Qual que é a palavra mais importante dentro dessa função sintática? É os? Não. É jovens? Não. É quem, por favor, Valério? É quem, por favor? Professores. Então, professores é a palavra mais importante? É o núcleo, é o determinado, é o substantivo. O núcleo do sujeito está no plural. Se está no plural, quanto à sintaxe de concordância verbal, o verbo vai ao plural, ó, estabelecendo o princípio básico da concordância verbal. O verbo, dentro do princípio básico da concordância verbal, deve concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, professores, está no plural? O verbo fica no plural. Isso é a sintaxe de concordância, o que, por favor? Verbal. Muito bem, Valério. Ok. Agora, não podemos esquecer, ó, o núcleo é professores. Agora, olha só que legal. Valério, esse os, ele é um artigo. O artigo pode ser definido ou indefinido. Esse os é um artigo definido. E todo artigo, sintaticamente, ele é um adjunto adnominal. Já sabemos disso. Jovens, contextualiza. Quem é que é jovens? Os professores.
Palavra que se refere a um substantivo, atribuindo uma qualidade, atribuindo um estado, atribuindo uma característica, morfologicamente chamar-se-á de adjetivo. Daqui a pouco falarei do adjetivo e da locução adjetiva, no próximo bloco. Vamos que vamos aqui. Agora, olha a transitividade aqui comigo, querido. Quando eu chego para você e falo assim, ó, os jovens professores acreditam. Esse verbo acreditar, ele traz um sentido completo ao sujeito, os jovens professores? Não. Se eu perguntar, os jovens professores acreditam? Você vai me dizer, acreditam em quê? Acreditam em quem? Veja que esse verbo não traz um sentido completo ao sujeito. Se eu falasse, os jovens professores sumiram. Os jovens professores sumiram. Aí esse verbo sumir traria um sentido completo ao sujeito. Nesse caso, ele teria sentido completo. Seria um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Os jovens professores sumiram, os jovens professores morreram, os jovens professores desapareceram. Aí teria sentido completo. Verbo intransitivo. Agora, quando eu digo os jovens professores acreditam, esse verbo não traz um sentido completo ao sujeito. Todo verbo que não trouxer um sentido completo ao sujeito, ele transita. Se transita, ele é tipificado de verbo transitivo, que nós vamos aprender ainda. Mas o verbo transitivo pode ser o quê? Dá uma olhadinha aqui para mim, querido. Quando um verbo não trouxer um sentido completo a um sujeito, você vai desconfiar que ele é verbo transitivo. Mas o verbo transitivo, ele pode ser direto, vai pedir um complemento verbal chamado de objeto direto, sem preposição. O transitivo indireto, ele pede um complemento verbal chamado de objeto indireto, com preposição, a, para, perante, de, sobre e etc. Ok? E quando um verbo pede dois complementos ao mesmo tempo, ele é taxado de verbo transitivo direto e indireto, que é aquele famoso verbo bitransitivo, que vai ter um complemento verbal chamado de objeto direto sem preposição e outro complemento verbal chamado de objeto direto com preposição. Ok? Ficou claro? É só rapidamente uma síntese. Depois falaremos mais desse assunto com mais propriedade. Agora olha só o contexto comigo. Os jovens professores acreditam. O verbo acreditar não traz o sentido completo ao sujeito, é transitivo. Mas olha só, vamos ver se esse verbo é transitivo direto, indireto ou direto indireto. O contexto, ó. Quem acredita, acredita em algo, acredita em alguém, ó. Quem acredita, acredita em algo, em alguém. Pede complemento, ele é transitivo. Os jovens professores acreditam no ensino fundamental e quem acredita, acredita em alguém, ó, ou em alguma coisa. Ele continua pedindo o que, Valério? Preposição, ó. Então, ó, quem acredita, acredita em, e quem acredita, acredita em. Pede complemento, é transitivo. O complemento no ensino fundamental e no futuro do país. Completa o sentido do verbo acreditar. Esse complemento está com preposição. Se está com preposição, o verbo é tipificado de verbo transitivo indireto. E ele vai precisar de um complemento verbal chamado de objeto indireto. E o objeto indireto, ele é chamado de termo integrante. Ele é chamado de termo integrante? Sim, complemento verbal, pois ele está completando a regência do verbo acreditar. Agora, sendo o objeto indireto uma função sintática, tem que ter núcleo. Toda função sintática tem que ter núcleo. Se tiver um núcleo só, é uma função sintática simples. Havendo dois ou mais núcleos, é uma função sintática composta. Bebe os núcleos do objeto indireto. Qual que é a palavra mais importante? Ensino, que é substantivo, e o que, por favor? Futuro, que é um substantivo. Ah, então eu tenho dois núcleos. Então isso aqui é um objeto indireto simples ou composto? É um objeto indireto o que, Valério? Composto. Perfeito. Eu tenho os núcleos aqui, ó.
Os núcleos, ensino, que é substantivo, e o que, por favor? Futuro, que é substantivo. Muito bem. Agora, Valério, eu quero que você me diga, os núcleos é ensino? Sim. É um substantivo? Sim. Tem artigo? Tem. Olha o O aqui, ó. Olha o O aqui, ó. Esse O é um artigo, ó. Veja que esse em é uma preposição, ó. Esse em é uma preposição do verbo acreditar. Quem acredita, acredita em. Esse o é um artigo que vai acompanhar o substantivo ensino. Esse o é artigo? Sim, ó. Então eu tenho quantos fonemas aqui, por favor? Vem que vem. Quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3. Então eu tenho 3. Vou ficar com quantos? Com 2. Eu perdi fonema? Perdi. Quando eu perco o fonema, eu tenho um processo chamado o quê? Contração. Então esse no é uma contração da preposição em, exigida pela regência do verbo acreditar. E esse o é artigo que acompanha o substantivo o quê? Ensino, ok? Então em mais o torna-se o quê, por favor? No. Perdi fonema, eu tenho uma contração. Ok? Agora, quem acredita, acredita em. Quem acredita, acredita em. No futuro do país, olha a preposição em aqui. Essa preposição em, Valério, ela é exigida pelo verbo acreditar. Perfeito. E acredita no ensino fundamental e no futuro. Esse em é a preposição que vem do verbo acreditar. Futuro é uma palavra masculina? Sim. Tem artigo? Tem. Olha o artigo o, acompanhando o substantivo. Então aqui eu tenho um artigo o. Aí em mais o, novamente, eu tenho quantos fonemas? 1, 2, 3. Vou ficar com quantos fonemas? Vou ficar com 2. Houve uma contração. Uma contração da preposição em, exigida pelo verbo acreditar, e o artigo o, que acompanha o substantivo o quê? Futuro, no. Então, há uma contração? Sim. Aí é que está o X da questão. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para você, ó. Olha só que legal. Valério, o que vai acontecer? Olha a nota. Se, porém, dentro de uma enumeração, eu tenho uma enumeração aqui, ó. No ensino fundamental e no futuro do país. Se dentro de uma enumeração houver contração, olha a contração aqui, ó, no, olha a contração aqui, ó, no. Havendo contração entre quem, Valério? Preposição e artigo. Olha a preposição em, que vem do verbo acreditar, e o artigo o de ensino. Olha a preposição em, que vem do verbo acreditar, mas o artigo de futuro. Havendo uma contração entre preposição e artigo, a preposição não poderá ser omitida no contexto. Ah, então nesse caso aqui, pelo fato desse no ser uma contração da preposição mais artigo, desse no ser uma contração da preposição mais artigo, eu não posso suprimir a preposição? Não. Aqui, ó, eu não posso suprimir a preposição. Aqui eu vou manter tanto a preposição quanto o artigo. Eu mantenho uma contração para, de fato, fazer menção do paralelismo. E é um paralelismo o que, por favor? Sintático. Eu estou mantendo o paralelismo. Então, eu não posso, de forma alguma, falar o seguinte, ó. Eu não posso, de forma alguma, falar e nem escrever numa redação discursiva. Dessa maneira, os jovens professores acreditam no ensino fundamental e futuro do país. Eu não posso omitir esse no aqui, ó. Essa contração não pode ser omitida. Não, porque se você omiti-la, você quebra o paralelismo. Há uma quebra do paralelismo. Ok, querido? Muito bem. Então não se esqueça de que, se porém, dentro de uma enumeração, é o caso aqui, ó, no ensino fundamental e no futuro do país, houver uma contração entre preposição, qualquer preposição, de mais a, da, em mais o, no, preposição e artigo, a preposição não poderá ser omitida. Não pode? Não, porque haverá uma quebra de paralelismo. Muito bom, querido. Aí, você tem que ter cuidado, porque na sua prova da banca Sebrasp, ele poderia fazer uma questão aqui, ó.
Ele poderia dizer da seguinte maneira, ó. Ele poderia dizer o seguinte, quer ver, ó? Só para você entender comigo, ele poderia dizer assim, ó. A expressão, abre aspas, no ensino fundamental e no futuro do país, fecha aspas, poderia ser reescrita no ensino fundamental, poderia ser reescrita no ensino fundamental e futuro do país. Futuro do país. Mantendo a correção gramatical e a ideia original do texto. Posso reescrever? Não. Por que não? No ensino fundamental e futuro do país, eu tenho uma enumeração. Ó. Aqui esse no é contração da preposição em, que a gente já viu, mais o que, por favor? O artigo. Então, havendo a contração da preposição mais o artigo, você tem que repetir a preposição, a contração da preposição e o artigo. Ó. Então, aqui você quebrou o paralelismo. Ó. No ensino e faltou o no. Aqui houve uma quebra de quem, Valério? Do uma quebra do paralelismo. Então, você não pode fazer. Ok? Então, esse item seria literalmente o que, por favor? Errado. Essa reescritura prejudicaria a correção gramatical e também o sentido. Haveria uma quebra do paralelismo sintático e uma quebra do paralelismo morfológico. Valério, tranquilo. Vamos ver isso? Vamos aprofundar? Bora! Agora, vamos aprofundar aqui com você, para você entender melhor. Olha só, essa questão aqui da banca Sebrasp. Ou melhor, essa aqui é a questão da banca IADES. Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita. Já sabemos que há dois tipos de reescritura, semântica e gramatical. Mas quem vai dizer é o examinador. Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que mantém a coerência, a lógica, a escrita do texto e a sua correção gramatical do trecho. Então ele quer ambas as reescrituras. Então vamos ver. Ele vai tirar aqui do texto, ó. Isso aqui é o texto, ó. Apesar do pessimismo generalizado, tá na linha 1 a 3, ó. Na linha 1 a 3, tá aqui, queridão, ó. É isso aqui que ele quer, ó. Da linha 1 até a linha o quê, por favor? 3, ó. Ele quer isso aqui, ó. Essa é a reescritura que está no texto. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Tá na linha 3 aqui, ó. Sim, tá na linha 3? Sim. Aí, se você prestar atenção, que tá aqui no texto, vamos ver a enumeração. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial, não tem aqui enumeração. Entre os Estados Unidos da América, agora olha lá, para você entender. Entre os Estados Unidos da América e a China. E a China. Aqui eu tenho uma enumeração. Dê-me os núcleos da enumeração. Olha os núcleos da enumeração, Valério. Ó, Estados Unidos, o núcleo aqui, e quem, por favor? China. O primeiro núcleo, você tem preposição? Tenho. A preposição está aqui, ó. Olha a preposição aqui, ó. Veja que ele está omitindo a segunda preposição. Ele pode? Pode. Ele não pode omitir a contração. Mas preposição ele pode, ó. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos da América a preposição pode ser elíptica, a segunda, a terceira, a quarta em diante, a gente já viu, e entre a China. O que você não pode omitir é a contração da preposição mais o artigo. Mas só a preposição, a segunda em diante, você pode omitir. Muito bem. Agora, nessa enumeração, o primeiro núcleo tem artigo? Tem. O primeiro núcleo tem artigo. Cadê o artigo, Valério? Olha o artigo os, ó.
Olha o artigo O. O primeiro núcleo tem artigo. E o segundo também tem artigo, ó. Olha o artigo aqui, ó. Então ele está mantendo o paralelismo. Ele está mantendo o paralelismo perfeitamente. Olha só como é que ele está fazendo aqui comigo e com você, ó. Ele está mantendo o paralelismo, ó. Entre o que, Valério? Os Estados, entre os Estados Unidos, olha lá, entre os Estados Unidos e a China. Entre os Estados Unidos e a China. Perfeito. Reescrevi aqui, ó. Eu tenho uma enumeração? Tenho. Dê-me os núcleos da enumeração. Estados e China. Tem artigo no primeiro? Tem. Vai ter que ter artigo no segundo, para manter o paralelismo. Para manter o que, Valério? Para manter o paralelismo. Muito bem. Aqui ele manteve o paralelismo. Acabamos de aprender. Usou artigo no primeiro núcleo da enumeração, repita o artigo nos demais núcleos, de acordo com Celso Cunha. Beleza. Aí ele vai reescrever, ó. Olha a reescritura. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, ó. Entre Estados Unidos da América e a China. Ele reescreveu. Essa reescritura já está o quê, por favor? Errada. Ele já quebrou o paralelismo. Onde ele quebrou o paralelismo? Aqui, ó. Entre Estados Unidos, ó. Ele tirou o artigo aqui, ó. Ele tirou o artigo aqui do primeiro núcleo e manteve o artigo no segundo núcleo. Então, houve uma quebra do paralelismo. Quebra do paralelismo. Esse item, portanto, está o quê, queridão? Errado, Valério. Muito bem, está errado. Vamos ao segundo item. Letra B. Então, o item 1 aqui. Mas, Valério, não é para você julgar os itens. O comando da questão, ele quer alternativa. Assinala a alternativa que apresenta uma proposta, alternativa correta. Sim, a letra A já não é. Vamos ver a letra B. Vamos à letra B? Bora. Na letra B, ele vem da seguinte faceta, ó. Aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgico, proteína animal e soja. Linha 9 a 11. Vai na linha 9 lá, por favor. Tá aqui, ó. Aumentaram as vendas para esses países, siderúrgico, até aqui, ó. É isso aqui que ele está trabalhando. Muito bom, Valério. Se ele está trabalhando isso aqui, agora a gente vai apagar aqui, ó, para fazermos a letra B, tá? Para não ficar aqui muito poluído. Você já pegou essa ideia aqui, tá tudo tranquilo, tá claro como dia. Muito bom, Valério. Vamos ver aqui comigo. Olha a letra B. Na letra B, queridão, ele faz o seguinte, ó. Aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgicos, olha a enumeração, proteína animal, soja. Olha lá. Dê-me os núcleos dessa enumeração, por gentileza. Vamos aos núcleos. Olha, a gente pode até fazer melhor, para ficar melhor aqui com você, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, não. Vou fazer aqui, ó. Para ficar bem melhorzinho, sem estresse, sem correria. Aqui é o curso Português Total. É um curso diferenciado. É um curso que você vai, de fato, aprender. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, como siderúrgicos. Olha a enumeração, querido. Como siderúrgicos, proteína, ó. Proteína. E é uma proteína qualquer? Não, é uma proteína animal. Uma proteína animal e, olha o conectivo, ligando coisas iguais, e soja. Muito interessante isso aí, Valério. Eu tenho aqui uma enumeração, sim. Dê-me os núcleos dessa enumeração. Siderúrgicos,
proteína e o que, por favor? Soja, que são substantivos. Eu tenho uma enumeração, uma sequenciação? Sim. Veja o primeiro. Ele usou o artigo no primeiro? Não. Veja que ele não usou o artigo no primeiro. Esse siderúrgico, esse substantivo está no sentido genérico. Não usou artigo no segundo, é uma proteína animal qualquer. E não usou o artigo aqui também soja, é uma soja qualquer, sentido genérico. Então aqui ele está mantendo o paralelismo. Ele está mantendo o paralelismo, ó. Colocou o artigo no primeiro, repita nos demais. Tirou do primeiro, retira dos demais. Ok, agora vamos ver a reescritura desse camarada. Ó, ele vai reescrever, ó. Aumentaram as vendas para esses países de produto. Como? Olha a enumeração. Como? Ó, os siderúrgicos, proteína animal e soja. Então, Valério, agora ele está reescrevendo o seguinte, ó. Ó como é que ele está reescrevendo agora, ó. Ó, veja agora que ele vai colocar, ó, como, vamos colocar aqui, ó, como os siderúrgicos, segura aqui na minha mão, os siderúrgicos, vírgula, proteína animal e a soja. Essa é a reescritura proposta pela banca IADS, ó. Ele reescreveu. Dê-me os núcleos, por gentileza. Os núcleos, Valério. Ó, siderúrgicos, proteína e soja. O primeiro núcleo, ele usou artigo? Sim. O primeiro núcleo, ele usou artigo? Olha o artigo aqui, ó. Se ele colocou o artigo no primeiro, ele vai ter que repetir no segundo. Só que ele não repete, ó. Se ele não repete o artigo, ele quebra o paralelismo. Então, ele não coloca no segundo, mas coloca no terceiro. Mas ele não colocou no segundo. Então, aqui houve uma ruptura. Houve uma quebra. Houve uma quebra de quem? Do paralelismo. Então, a letra B também está o quê, Valério? Errada. E qual seria a questão certa, Valério? A questão certa aqui, eu não estou analisando nem a letra C, nem a letra D e nem a letra E. Eu só quero colocar isso aqui para você ter uma noção que isso comumente está o quê, por favor, em prova. Tem que ter postura. Querido, deu para você pegar essa questão? Professor, é uma questão difícil, porque envolve o emprego do artigo, o emprego da preposição, o paralelismo. Então eu tenho que ter muita cautela, tem que ter um cabedal. Para eu fazer prova, eu tenho que estar altamente preparado. Por isso que este curso, ele não é um curso, ele é o curso, ele é o Português Total, com Valério Fernandes. Vamos tomar água, daqui a pouco.